Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês sobre o meu canal. Esse canal começou em aproximadamente 2020 por uma situação assim que eu não esperava. Eu já relatei isso, portanto não vou chover no molhado aqui. Mas, só resumidamente, foi quando a minha irmã foi pedido a ela para fazer um vídeo, né? E ela estava totalmente sem tempo e sem inspiração. E como eu tinha tempo, não tinha inspiração, mas tinha tempo, ela me ligou e falou: pelo amor de Deus, grave esse vídeo para mim. E eu não tinha a menor noção, gente, de como fazer um vídeo. Aliás, eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Eu estou contando isso para vocês pelo seguinte: de lá para cá, eu superei muitas coisas. Não foi fácil, mas eu superei. Então é possível a gente passar por cima das nossas dificuldades e tocar o barco. E hoje eu tô com 714 seguidores, o que para mim é uma surpresa muito agradável. E mais de 250 vídeos gravados. São vídeos curtos, alguns são vídeos um pouquinho mais longos, alguns são vídeos que falam diretamente sobre o espiritismo, outros onde eu conto pequenas historietas, né, que ilustram situações do cotidiano e que são bastante importantes, principalmente para quem tem criança, assistirem. Os vídeos não são para crianças, mas podem ser usados para as crianças. Então, assim, hoje eu tenho observado que as famílias estão muito desestruturadas, muito. E então, eu fiquei pensando, olha, eu acho que é uma boa temática investir nesse conteúdo das famílias. Porque quando a gente fala assim, uma família desestruturada, parece simples. Mas atrás de uma família desestruturada, tem um marido infeliz, uma esposa infeliz, um lar muitas vezes violento, filhos que estão sofrendo muito, relações tóxicas, né, que agora é um termo da moda, né? Quando os relacionamentos estão ruins, a gente fala, é uma relação tóxica. E o que fazer numa situação dessas? O que a sociedade recomenda? Porque a coisa mais fácil que tem é dizer: separa, vai embora, larga o marido, larga a esposa, larga os filhos. E aí, por causa disso, a gente está vendo tantas crianças sofrendo muito, porque elas são indefesas, né? Embora muitas vezes são altamente agressivas e altamente violentas. Olha, eu tenho ouvido histórias que são assustadoras, de filhos pequenininhos, 2, 3, 4 anos, que batem nas mães, que batem nos pais, e em retorno eles recebem o quê? Surras. E no caso, né, é desproporcional, porque a criança, quando bate, a forcinha delas é uma. Por mais que a gente sabe que a criança machuca, mas quando um adulto bate numa criança, o resultado é muito diferente, né? Porque o adulto tem uma força muito maior. E ele pensa ilusoriamente que ele está educando. Mas o que ele precisa entender é que surrar uma criança não a educa, muito pelo contrário. Muitas vezes o que se passa na cabeça dela? Que ela não é amada, que ela se revolta. De início, para ela meio que tudo bem, porque aquilo passa a ser algo normal na vida dela, mas não é normal. Uma criança apanhar não é normal. Um adulto apanhar não é normal. Um filho ver uma mãe sendo surrada pelo pai, sofrendo violência, não é normal. Uma criança vendo a mãe agredir o pai não é normal, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, é o homem que agride a mulher. Gente, vamos botar os pés no chão. Tem muita mulher altamente agressiva, batendo nos filhos e batendo nos maridos. Então a gente precisa entender que nós vivemos uma sociedade, quando a gente fala tóxica, quer dizer uma sociedade
doente, uma sociedade violenta, uma sociedade que precisa se repensar. Porque o caminho que a gente está tomando não nos ajuda a solucionar problema nenhum. Então, dito isso, eu vou apresentar para vocês o livro que eu vou começar a trabalhar e que tem a ver com família. E é esse livro aqui, ó, A Vida em Família, do Rodolfo Caligares. O Rodolfo Caligares é um espírita de uma linguagem muito fácil, ele é muito gostoso de ler, e eu inclusive sugiro a leitura dele. Ele não é um livro muito longo, não. Só para ter uma palhinha dos capítulos, olha, A Vida em Família, alguns títulos: A Vocação para o Casamento, Fins Essenciais do Casamento, Perspectivas da União Conjugal, Obrigações Decorrentes do Matrimônio, Psicologia do Homem e da Mulher, e por aí vai. Isso está na primeira parte. E na segunda parte, ele fala sobre os relacionamentos entre pais e filhos. E aí ele vai falar sobre a família como agência educadora por excelência. Preservemos os vínculos familiares. Mãe, fonte perene de afetividade. Autoridade paterna. E por aí também vai. Então é um livro que os temas dizem muito respeito ao nosso cotidiano. Então eu vou fazer a leitura comentada. À medida que eu vou lendo e que eu achar que eu tenho algo para contribuir, eu vou apresentar para vocês. Peço que tenham boa vontade para comigo e a gente vai começar no próximo vídeo a leitura desse livro, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.